No vídeo de hoje, a predestinação à luz da Bíblia, um texto escrito pelo pastor e missionário Eurico Bergstein e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1988. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A palavra predestinação vem do vocábulo grego proorizo. Aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez é usada a palavra ordenado antes, 1 de Coríntios 2:7. Uma vez, anteriormente ordenado, Atos 4:28. E 4 vezes, predestinado, Efésios 1, 5 e 11, Romanos 8, 29 e 31. Uma corrente teológica afirma que uma das pessoas infalivelmente são predestinadas por Deus para a eterna perdição, sem nenhuma possibilidade de, nesta vida, alcançarem a misericórdia, enquanto outras o são para a vida eterna. É de conhecimento geral que a Bíblia, de modo muito claro, registra que tanto Deus como Jesus afirmam que o convite à salvação é para todos os homens. Isto coloca esta doutrina em flagrante contradição com os ensinos bíblicos. Vamos agora estudar o que a Bíblia ensina a respeito da doutrina da predestinação, para ver se Deus de fato predestinou alguns para a perdição. Iremos, pois, estudar este importante assunto sob 4 aspectos. Primeiro, Deus predeterminou o plano da salvação. 2. Pessoas são predestinadas para determinados serviços. 3. Deus não predetermina o destino eterno das pessoas. E 4. O ensino da predestinação de muitos à perdição provoca graves contradições. Então vamos lá. Primeiro assunto: Deus predeterminou o plano da salvação. Antes da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, previu que o homem, ao qual iria criar, haveria de cair em pecado e ficaria sujeito à perdição. Deus, juntamente com seu Filho, elaborou um plano de salvação para o mundo. 1 de João 4:10. Jesus aceitou o plano de seu Pai e, por isto, a Bíblia diz: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Atos 13:8. No dia da queda do homem, Deus revelou o seu plano da salvação. Viria um, nascido de mulher, o qual feriria a serpente, mas ele seria ferido no calcanhar. Gênesis 13:15. Vamos observar 3 coisas importantes que Deus predestinou no seu plano de salvação. Deus predestinou o meio pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia diz: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. Somente por Jesus o homem pode ser salvo. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4 e 5. Cristo veio como um cordeiro imaculado e incontaminado, agora manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 de Pedro 1:19 e 20. 2. Deus predeterminou a finalidade da salvação. Pela salvação, os pecadores devem ser feitos por meio de Jesus Cristo, filhos de adoção. Efésios 1:5. Em Efésios 1:11 e 12, observamos que aqueles que foram feitos filhos de adoção
haviam primeiro esperado em Cristo, que é o meio da salvação, e assim foram salvos e feitos filhos de adoção, com o fim de serem para louvor da sua glória. Temos na Bíblia vários exemplos de adoção de filhos. O patriarca Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, dando-lhes os mesmos direitos que os seus outros filhos, Gênesis 48 e 15. A filha de Faraó adotou Moisés, Êxodo 2 e 10. Mardoqueu adotou Ester, Ester 2 e 7. Assim, Deus predestinou que os que creem em Jesus como seu Salvador sejam recebidos como filhos de adoção, atribuindo-lhes os direitos e a participação da herança que pertence aos filhos. A Bíblia diz: somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, versículos 8, 16 e 17. Deus predeterminou o alvo que os salvos devem procurar alcançar. Este alvo é que sejamos conforme à imagem de seu Filho, Romanos 8, 29. Deus quer que todos os homens que aceitarem a salvação devam prosseguir avançando na sua vida espiritual, tendo como propósito ser transformado conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8, 29, a qual é a expressa imagem de Deus, Hebreus 1 e 3. Todos os que são salvos são também vestidos do novo homem, o qual se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3 e 10. A vida do apóstolo Paulo era dominada por este objetivo. Ele escreveu: não digo que eu já o tenho obtido ou que seja já perfeito, mas vou prosseguindo para ver se também poderei alcançar aquilo para o que igualmente fui tomado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 e 14. Deus assim predestinou Jesus não somente para ser o meio da salvação, mas também para ser um modelo, a fim de que sejamos por ele transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3 e 18. Pessoas são predestinadas para determinados serviços. Vemos na Bíblia como Deus, antes do nascimento de seus grandes servos, os chamou para determinadas missões no reino de Deus. Paulo foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1, 15 e 16. Assim também Jeremias, Jeremias 1 e 9, Isaías 49, 1 e 5, e João Batista, Lucas 1, 15 e 46. Encontramos também na história de Israel como Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó para pertencer à linhagem patriarcal. Romanos 8, 11 ao 14. Ele também predestinou Israel para ser o seu povo especial. Romanos 9 e 4, Romanos 11, 2 e 7. O exemplo desses homens santos, os quais o Senhor chamou antes que eles nascessem, aceitassem a predestinação de Deus, serve de exemplo para todos os que sentem a chamada divina para a obra. Devem também dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6 e 8. Deus não predestinou o destino eterno das pessoas. A predestinação se refere ao plano de Deus para a salvação, elaborado antes da fundação do mundo, e não ao destino eterno do homem. Todos estão incluídos no plano da salvação que Deus predestinou. Diz a Bíblia: os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29.
A Bíblia diz que Deus conhece a todos os homens, pois está escrito: o Senhor conhece os meus caminhos. Salmo 139:3. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Salmo 139:4. Como assim todos os homens são conhecidos por Deus, eles também são incluídos no plano da salvação, predestinados por Deus para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Deus espera a resposta ao seu plano da salvação da parte de todo homem. Deus, que pagou o maior preço, dando o seu Filho como o resgate pela nossa salvação, espera uma resposta aceitante de cada um. Os que aceitarem o plano de Deus, que é Jesus, ficam grandemente enriquecidos por Deus. Vejamos. Ele é salvo porque aceitou Jesus, o único meio de salvação. Ele se torna adotado como filho de adoção. Efésios 1:5. A graça de Deus operará nele para que alcancem a imagem do Filho de Deus. Romanos 8:29 e 30. Aqueles que não aceitarem a Jesus, rejeitando assim o plano da salvação, estão perdidos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Coisa séria. Condenado. Isto é, não porque não foram incluídos na predestinação do plano de Deus, mas porque rejeitaram o único meio de salvação que Deus lhe ofereceu, Jesus Cristo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. Quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:6. O ensino da predestinação de muitos à perdição provoca grandes contradições. Uma doutrina que se opõe a outras doutrinas da Bíblia não está bem interpretada. A Bíblia diz: sem contradição nenhuma. Hebreus 7:7. Vejamos agora 5 contradições que esta doutrina provoca. Primeira, essa doutrina está em contradição com as afirmativas da pessoa de Deus. Afirmar que Deus predestinou pessoas para a perdição, mesmo antes que elas nascessem, distorce a imagem da justiça de Deus, Gênesis 18:25, e põe em dúvida o seu amor ilimitado, Romanos 5:7 e 8. Permite até pôr a veracidade de Deus em jogo, porque enquanto Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, não desejo antes que se converta e viva. Permite até pôr a veracidade de Deus em jogo, porque enquanto Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, não, desejo antes que se converta e viva. Ezequiel 18:23, 32, 33 e 11. Os adeptos dessa doutrina afirmam que Deus predestinou muitos ao inferno, não lhes dando a mesma oportunidade de salvação como a deu aos predestinados ao céu. No entanto, a Bíblia diz que, para Deus, não há acepção de pessoas. 2. A flagrante contradição dessa doutrina atinge também a pessoa de Jesus. Jesus afirma que deu a sua vida pelo mundo, João 6:51, João 13:16. Todavia, conforme esta doutrina, ele morreu somente pelos predestinados à salvação. Está escrito que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, Hebreus 7:25. Mas conforme esta doutrina, ele pode somente salvar os que foram privilegiados pela predestinação. 3. Essa doutrina está em contradição com a própria palavra de Deus, que é a verdade. João 17:17.
A Bíblia afirma que Deus quer que todos se salvem, que todos são convidados à salvação. Isaías 55:1, 1 de Timóteo 2:4, Mateus 11:28, e que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Tito 2:11. Todavia, essa doutrina afirma que apenas os predestinados à salvação têm esse direito. Essa doutrina põe por terra a doutrina da livre escolha ou do livre arbítrio. Deuteronômio 30:19, Josué 24:15, 1 Reis 18:21, Salmos 119:30, Salmos 173, Apocalipse 22:17, etc. Se alguém fosse de fato predestinado por Deus quanto ao seu destino eterno, como poderia então escolher? 4. Essa doutrina tem causado dúvidas na vida de crentes sinceros, os quais, mesmo tendo certeza da sua salvação, podem questionar se são verdadeiramente predestinados à salvação ou não. Paulo não tinha este problema. Ele escreveu: "Eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia." 2 de Timóteo 1:12. 5. Finalmente, essa doutrina é um desestímulo à evangelização. Crentes contaminados com essa doutrina pensam que não há mais a necessidade de evangelizar, porque sendo o destino eterno do homem predestinado por Deus, Deus então é poderoso para colocar no céu aqueles que Ele para lá predestinou, sem necessitar da nossa cooperação. Por outro lado, quanto aos infelizes que estão predestinados para o inferno, a nossa evangelização não irá tirar nenhum de lá, porque de qualquer modo estão perdidos. Graças a Deus, porque a sua palavra é a verdade. A porta da salvação está aberta. Jesus ainda hoje fala pela sua palavra. Ide às saídas dos caminhos e convida para as bodas todos que encontrardes. Mateus 22:9. Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á." João 10:9. A nossa missão é convidar e vamos fazê-lo enquanto é dia. João 9:4. Eurico Bergstein. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.